A primeira rodada, tudo coisa maravilhosa. Vem aí a segunda rodada já no fim de semana. E claro que nós vamos analisar, falar e debater muito aí dos assuntos importantes que aconteceram. Eu confesso, não que eu estivesse duvidando do Corinthians, nada disso. Inclusive achei que o Corinthians venceria a partida contra o Bragantino. Mas me surpreendi que um ano atrás, Quesada e Capelanes, há exatamente um ano, o Corinthians estava numa situação delicadíssima, muito ruim, candidatíssimo a rebaixamento e a tudo. E o ano de 2025 começou bem diferente para o Corinthians, com uma vitória mostrando poder de reação, algo que o Corinthians só foi fazer no final, na reta final da temporada do ano passado. Porque até setembro, outubro mais ou menos, o Corinthians só perdia, só apanhava. Era um time sem vontade, sem garra, sem gana. E ontem o Corinthians mostrou exatamente aquilo que o torcedor gosta na equipe corintiana. É a vontade, né? Poder de reação. Mesmo com uma semana de pré-temporada, os boleiros todos aí com perna muito dura ainda, sem condição física ideal, o Corinthians conseguiu uma vitória que deixa aí o torcedor... Time reserva, né? Time reserva. Time totalmente reserva, descaracterizado. O Corinthians jogou bem, o Bragantino não tem projeto esportivo na minha avaliação para brigar por títulos. Vinha ganhando do Corinthians sempre aí, né? Mais ou menos, né? O Bragantino, só ganhando do Bragantino na temporada retrasada, até faltando 3 rodadas, chegou a flertar com um possível título. Tanto que quem terminou na vice-colocação daquele torneio foi o Grêmio. E o Grêmio que nessa última temporada lutou contra rebaixamento até a penúltima, antepenúltima rodada. Meu ponto de vista aqui é o seguinte, bate muito com aquilo que a gente vem falando. Muita gente faz algumas análises aqui, as análises não se concretizam. Eu acho que essas análises que nós fizemos aqui desde o final do ano passado, o início desse ano, elas estão se consolidando, por mais que seja apenas a primeira rodada do Paulista. Qual que é a análise? Que o Corinthians hoje tem minimamente um elenco, se conseguir administrar no Campeonato Brasileiro e focar nas Copas, o Corinthians pode conquistar um título grande esse ano. Mas tem que abrir um pouco de mão do Campeonato Brasileiro, na minha avaliação. Se jogar o Brasileirão 38 rodadas, vai se quebrar nas Copas e não vai ter elenco suficiente para brigar, na minha avaliação. O Corinthians já pagou o salário aí que estava atrasado? Não. Não pagou ainda? Não, ainda não. Esse é um problema, hein? Esse é um problema. Time que não paga salário em dia no futebol, a gente sabe o que acontece, né? Raramente a gente tem times de futebol que conseguem ter sucesso com o salário atrasado. O Corinthians já teve anos de salários atrasados. 4 meses com o André Sanches no começo da pandemia. E se segurou ali. Mas não é legal, até porque essa é uma promessa de mais uma, né, do Augusto Melo, de que os salários não atrasariam no Corinthians. Com Era Roberto, uma promessa dele, não é? Sim, com o Roberto Andrade, o Corinthians ficou 8 ou 9 meses sem pagar direitos de imagem e tinha alguns meses lá de salários. Depois tudo foi acertado. Aí o Corinthians chegou a ganhar um torneio em 2013, foi Recopa, né, João? Não pagaram a Recopa também, demoraram quase um ano para pagar aquele jogo contra o São Paulo, no Morumbi, gol do Renato Augusto. Exato. O problema de você atrasar salário ou você atrasa para todo mundo, o que não é legal, e se você pagar só do Memphis, aí o negócio começa a ficar ruim, entendeu? Que vem do patrocinador, por sinal, né, esse dinheiro. Aí é que tá o problema. Na hora em que não pinga o salário, quem não recebe não tá nem aí se o dinheiro tá vindo do patrocinador, da Caixa Econômica Federal, do cara da esquina, da padaria da Rua São Jorge. O cara... Pô, o nosso companheiro lá, o Memphis, tudo bem, tá recebendo. E a gente não tá. Então esse é realmente um tiro no pé. E, infelizmente, pro Corinthians, a fábrica de notícias ruins, né? Segunda-feira é um grande dia. Se não aparecer nenhuma liminar da juíza aos 49 do segundo tempo, Capriotti e Capelanes, vai acontecer a votação. Segundo é o dia, do provável impeachment do presidente. Vai passar. Né? Entre os conselheiros, o impeachment muito provavelmente vai passar. Aí depois tem que ir para os sócios e aí talvez não ande. A gente vai entrevistar, fica até o convite aqui. A gente vai entrevistar no domingo, dentro do Concentração, nosso tradicional. A partir do meio-dia, né, que a gente tem o Domingo Bandeirantes antes e depois tem o Concentração. Nós faremos uma entrevista exclusiva, atenção, com Pedro Martins, CEO do Santos. Será indagado sobre essa questão envolvendo o Neymar, a parte administrativa, tudo isso exclusivo. E o advogado do Augusto Melo. A entrevista está marcada
para domingo, a partir do meio-dia, no Concentração. E aí, obviamente, ele vai ser indagado sobre toda essa questão, uma repercussão muito negativa em relação à parte política do clube, que eu já falei. O Augusto Melo, por mais que ele tenha aí os seus problemas, as suas incompetências, os seus defeitos, como qualquer profissional tem, até que prove o contrário, ele não é vagabundo, não é bandido, não é ladrão, até que provem o contrário. Só que eu acho que é muito engraçado que enquanto não provaram essa parada, os caras já estão articulando o impeachment dele. Porque o Core diz uma coisa, o Conselho Fiscal diz outra, os conselheiros oportunistas, cordeirinhos da chapa Renovação e Transparência querem outra. Então assim, nunca foi sobre Corinthians, sempre foi sobre poder. Então a tendência é que passe no Conselho na segunda-feira e talvez vamos torcer para o bom senso dos sócios para brecarem. Eu seria favorável ao impeachment do Augusto Melo se concretizar com o inquérito que ainda está aberto na polícia, que ele colocou laranja, que ele fez negociata, que ele cometeu um crime, que fez fraude, um monte de coisa. Enquanto não provarem, não dá pra fazer isso, velho. É verdade, tá em investigação, a gente tá aguardando aí os desdobramentos dessa investigação, mas que o caso é bem mal cheiroso, muito mal cheiroso, claro, né? Que é. Pra não falar fedido, é mal cheiroso. Mal cheiroso, né? Não sabe. É um caso ruim. Não é? Amador, péssimo. Né? E amador também, péssimo, né? ruim. De largada, assim, né? Porque foi o primeiro patrocinador ali ajustado por essa gestão. Negócio assim, vexaminoso. Constrangedor isso aí. Constrangedor. Saiu o diretor administrativo, o Pedro Ramiro já tinha antecipado essa informação. Ontem o Corinthians confirmou a saída dele. Por que ele saiu? Por que ele saiu agora? Por que ele não saiu antes, então? Foi sair um ano depois? É o braço direito do Augusto. Não aí saiu agora por quê? Pela pressão que os conselheiros não param de fazer. Então, exatamente. E se não, por que saiu? Saiu por quê? Para ajudar a investigação. Tá investigando. Esse é um caso mal cheiroso. Vai sobrar para alguém. Eu espero que não seja pro mordomo, né? Que não achem um mordomo nessa história. Que o verdadeiro culpado ou os culpados paguem por... O Corinthians não pode mais sangrar, né, gente? O Corinthians sangrou aí nos últimos anos, nas últimas décadas. É uma vergonha. Parece que isso está no DNA do Corinthians. Parece que isso está no DNA do clube. Sabe, o Corinthians não consegue ter gestões profissionais, eficientes. Por causa do estatuto. Corretas, o estatuto honestas. não deixa, mas não deixa. O estatuto não consegue ter isso, é uma vergonha. Mas o estatuto não deixa, Capri. Não é bom você ser honesto no Corinthians. Essa é a verdade. Mas, João, não é bom que eles mudem o estatuto. Deixa. Por que os conselheiros, a gente cobra toda... Eu cobro desde sempre. O Conselho do Corinthians que é o responsável por isso. Se o Corinthians mas está eles não querem mudar, Capriotti. Eles não querem graças mudar. ao Conselho. Mas eles não querem mudar porque eles ganham carteirinha. Não, além da carteirinha, eles ganham a possibilidade, fazendo média. Isso aí é informação, gente. Eu fui setorista do clube por um período. Eles fazem média porque eles esperam, em determinado momento, aparecer uma oportunidade para virarem dirigentes, diretor de futebol, gerente de futebol. É assim que funciona lá dentro, velho. É muito pouco pro tamanho do prejuízo que o Corinthians sofre com essa incompetência, amadorismo para ficar só nos termos corretos. Você acha que eles estão preocupados com o Corinthians? Bom, deveriam estar, Não né? estão preocupados com o Corinthians, Capri, Os estão preocupados com eles. Estar com o Corinthians, porque é o clube do coração e é o clube de 30 milhões de torcedores. Eles têm obrigação de estar preocupado com o Corinthians. Eles estão lá exatamente para isso, a não ser que seja só pelo clube, não é? Como disse aqui o presidente do Core, não é? O doutor Miguel. O doutor Miguel falou, quem manda no Corinthians é o sócio. O Corinthians é do sócio, não do torcedor. Depois ele voltou atrás, foi interpretado. Exatamente. Mas só se lá no clube os 6 mil sócios do Corinthians pensam dessa maneira, que o clube é deles. Não é dos 30 milhões de corintianos. Então separa o clube social do futebol. Quero ver se o clube social vai se consolidar. Quero ver se o clube social vai conseguir seguir. Até porque quando veio a pandemia, tiveram que fechar vários departamentos esportivos no clube social. Por quê? Porque o futebol também não estava mais chegando dinheiro. Não tinha receita de bilheteria, patrocinadores deram uma estagnada. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, gente. Infelizmente, esse vexame vai acontecer na próxima segunda-feira. Não tenho dúvida alguma que o Augusto está tentando de novo uma liminar. Mas assim, o cara tem tanto pepino para resolver no clube e tem que parar o que ele está fazendo de trabalhar para ir atrás de liminar, falar com o advogado, se preocupar com esse bando de porcaria que não quer o bem-estar do clube, quer o bem-estar só do poder próprio. Aí eu largo, velho. É isso, Lelê. Muito bem. Não.